Oi, Juliana. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tá Como bom. vai O você? Inácio, o Inácio, então, como eu falei um pouquinho antes dele entrar, ele é o BEO da Nespresso Brasil. O Inácio, ele é argentino, certo, Inácio? Há Certo. quanto tempo você está aqui no Brasil? 7 meses. Por enquanto voy a pedir disculpas porque mi portugués es ruin. Mi portuñol es ainda más ruin, así que voy a pedir paciencia. Estoy tomando aulas, mas leva tempo. Se você falar devagarinho, todo mundo entende. Que bom. Voy a falar devagar então. Então, ótimo. Inácio, queria começar essa live pedindo para você contar um pouquinho da história e também da denominação BEO, porque a gente está muito acostumado a escutar a denominação CEO. E a denominação BEO é parecida, né? É Me explica a parecida. diferença, por favor. La C es de chief, como o jefe máximo, o jefe máximo. Y la B es de business. Está más orientado hacia el negocio donde faz uno, donde trabaja. Certo. E me conta um pouco, então, rapidamente, assim, da sua história. Você sempre trabalhou com café? Com que você trabalhava antes da Nespresso? Bom, minha história começa no ano 97, quando na Argentina comecei a trabalhar para Quilmes, que é uma cervejaria, agora faz parte de InBev. Trabajé 10 años para cervezas, 5 años en marketing, 5 años en ventas. Después trabajé para Nestlé Waters, en Argentina también. Y finalmente, faz 7 años, en octubre voy a cumplir 8 años en Nespresso. Y estuve en Argentina como responsable de Argentina en Chile. Y ahora, faz 7 meses aqui no Brasil, super contente. Então, para a gente já entrar no nosso tema café, agora que estamos muito bem apresentados, eu sou a Juliana Ventura, sou editora da Forbes aqui no Brasil, e eu queria saber de você um pouco sobre como a pandemia, toda a crise do coronavírus afetou a Nespresso e como você acha que impactou o próprio consumo de café. Vocês têm uma ideia de como isso aconteceu? Es una pregunta que tiene muchas aristas o muchos puntos, ¿no? Vamos a comenzar desde el punto de vista primero de negocio, de interno, ¿no? O primero que bueno, ocurrió fue de un día para el otro. Tivemos que cerrar nuestras lojas, ¿no? Claramente cerramos nuestras lojas por un tema sobre todo de seguridad. Lo primero que pusimos sobre la mesa fue la seguridad de todas nuestras personas, y siempre teniendo cuidado de toda la cadena. No se trata de nuestros colaboradores, sino también parceiros y también nuestros club members, ¿no? Nuestros consumidores. Súper importante, la seguridad fue a prioridad número 1. Entonces, lo primero que hicimos fue cerrar de un día para otro 32 lojas, mandando a sus casas a más de 400 personas para que fiquen en casas seguras. Y eso requirió de un engajamiento, de un compromiso, de una responsabilidad de todos súper importante. Fue un movimiento que uno no está preparado para eso, sin embargo, resultó súper bien. Después sucedieron otras cosas que tuvimos que realmente reaccionar súper rápido, ser ágiles en esta crisis para adaptarnos. Por ejemplo, no tenemos un call center, ¿no? Y ese call center, de un día para el otro, tuvimos que mandar a gente a sus casas para que atiendan de sus casas. Y eso requirió también toda
una movimentación de poder dar as ferramentas a todos nuestros colaboradores para que ellos puedan ficar en casa seguros, mas continuando con el trabajo día a día. Y fue posible. Después fue interesante porque cuando fechamos las lojas, que es nuestro principal canal de ventas y de experiencia, la gran pregunta era cómo íbamos a continuar el negocio. Y ontem leía, básicamente, lo que sucedió fue que se quedan los canales donde habitualmente ellos compran. Entonces, si você compra en un supermercado, fica en un supermercado. Sí, y un estudio marcaba que a gente en esta crisis ficó en los canales de ventas tradicionales. Mas, ¿qué pasó? Nuestros consumidores migraron casi 100% al canal de e-commerce, siendo un canal e-commerce que no es el canal principal de bebidas y alimentos. Y esto fue una reflexión súper importante que tuvimos porque esto fala de la lealtad, la fidelización y la pasión que tienen nuestros consumidores por Nespresso. Entonces, eso fue súper importante para nosotros y fue un mensaje de... Vocês entendem que as pessoas continuaram tomando o seu café buscaron otros canales y eso para poder continuar con su momento. Con certeza. Y eso fala de todos que venimos trabajando faz años, de poder desarrollar diferentes canales que den disponibilidad para nuestros consumidores. No importa el medio, siempre tenemos que dar a posibilidad de nuestro consumidor de elegir cualquier canal en cualquier momento, en cualquier tiempo. Y esta preparación fue chave para esta crisis. Eu ia te perguntar o que você acha que mudou no consumo de café. Se tem alguma coisa além ou se vocês fizeram já algum tipo de pesquisa nesse sentido, ou preparam algo assim. Se teve alguma mudança no consumo de café, que seja não só do canal de compra, mas de como as pessoas entendem que o café é para elas nessa quarentena. Vocês acham que a gente consegue já ver alguma nova tendência no consumo de café? Ainda no hay pesquisas, mas todavía no están fechadas, porque llevan tiempo, mas nuestra percepción es que el consumo de café, más que nunca, se fortaleció. A gente fica más tiempo en casa y el café es parte diaria del consumo do Brasil. Lembremos que Brasil es un país donde es el tercer país en consumo de café del mundo. Entonces, la cultura, el hábito de café en Brasil es súper importante. Faz parte da vida diária do Brasil. Eu ia te perguntar uma outra coisa a respeito disso, porque a Nespresso vem com uma proposta um pouco diferente do que o brasileiro está acostumado a tomar café. O brasileiro, tradicionalmente, toma café coado. E a Nespresso chega com café em cápsula. Eu ia te perguntar quando que foi que a Nespresso chegou aqui no Brasil e como que como foi o estabelecimento, como é que a marca se estabeleceu aqui como um jeito diferente de tomar café, um jeito que sai do tradicional do brasileiro. Nespresso llega a Brasil año 2006. Entonces ya tiene una trayectoria súper importante. Sí, más de 14 años, estamos hablando. Tiene una trayectoria importante. Mas lo interesante que está sucediendo, y Nespresso faz parte de esta historia de los últimos 14 años con el consumo no Brasil, es que el consumo, como falamos, a importancia y relevancia del consumo de café no Brasil. Mas lo que está sucediendo es que
el propio consumidor busca dentro del consumo de café diferentes alternativas. Y esto es lo interesante. Y Nespresso trajo una alternativa totalmente diferente para esos consumidores que estaban buscando dentro de la categoría de café algo diferente. Y esta propuesta fue súper fuerte. Esta propuesta fue súper bienvenida por gran parte de consumidores de Brasil. Y este inicio de nuevas tendencias de café en Brasil se dan en otras categorías también, dentro de solubles, dentro de roast and ground, todo lo que tiene que ver con premiumización, con diferentes, dentro de lo que tiene que ver con variedades de café, se está desarrollando en Brasil en los últimos años. Similar fue, ahí podemos hacer una analogía con otras categorías. O mismo pasó con categoría de cervezas, o mismo pasó en Argentina, por ejemplo, con la categoría de vino. Antes el vino era o branco o tinto, nada más. Hoje você tem diferentes cepas, diferentes orígenes, diferentes etiquetas. Bueno, algo similar está sucediendo con los últimos años con la categoría de café. Hay más variedad, hay más ofertas. El café no es solamente colado, negro y quente. Tem muitas mais variedades e Nespresso tem uma oferta super forte nesse sentido. A Nespresso foi fundada em 86, é isso? Com uma ideia de você levar o expresso, né, o café especial para dentro de casa, sem você precisar de um barista. Eu queria saber onde é que a empresa está hoje, porque, na verdade, a marca se estabeleceu como sendo uma experiência única, uma experiência de luxo. A gente tem aqueles comerciais com o George Clooney, que são comerciais que são icônicos, né? E eu queria saber onde é que está a empresa hoje e essa construção também aqui no Brasil da empresa, como você estava falando. Vamos a poner un poco en contexto un poco la historia de Nespresso, porque Nespresso hasta el día de hoy sigue siendo una empresa basada en la innovación y siendo entrepreneur, que esto es un tema súper importante. En el año 86 se lanza Nespresso, mas el desarrollo comenzó mediados de 1970, así que llevó más de 14 años poder desarrollar todo el sistema Nespresso. ¿Cuándo se lanza Nespresso é uma subsidiária da Nestlé, certo? Correcto, sí, sí. Cuando se lanza Nespresso en el año 86, básicamente el target era, o quienes apuntaban, era el negocio de hoteles, restaurantes y cafés. Básicamente era una solución para ser más eficientes y tener siempre la xícara perfecta de café para ofrecer a sus clientes. ¿Qué pasó? Gente empezó a comprar máquinas para llevar a casa, para tener esa experiencia que tenía en un café o en un restaurante o en un hotel, llevar esa experiencia propia a su casa. Y a partir de ahí se empezó a desarrollar un mercado de Nespresso en el hogar y fue creciendo increíblemente. Sucedió también que en el medio del camino, el mercado de desarrollo fue en Champagne y en Suiza. ¿Qué pasaba? Suiza es súper pequeña. O mercado de desenvolvimento, você disse, foi no Japão e na Suíça, é isso? Correcto, fue en Suiza y en Champagne. Esos fueron los mercados de prueba. Y lo que sucedió es que a gente que compraba, pasaba por las oficinas para comprar cápsulas. En vez de llamar por teléfono o por internet, y a veces pasaba por las oficinas, porque en Suiza se conocen todos. Entonces, ahí nació, por ejemplo, el concepto de los locales. Se dieron cuenta que para gente era importante tener un punto de encuentro. Entonces, siempre a través del tiempo, Nespresso se caracterizó por estar perto de su consumidor, perto de sus necesidades y siempre fue evolucionando en ese sentido, hasta el día de hoy.
Lembremos que Clooney en el 2005 recién comienza nuestra relación, que faz muito tempo também, não? Mas nossa relação com ele. Somos gente que pensamos no largo prazo, não? Mas sempre perto de nossos consumidores, de suas expectativas, de suas deseos o que les precisan. Y esto está en el ADN de nuestra cultura. ADN e DNA, correto? Correcto. Desculpa. Não, sem problema. É só para a gente poder fazer a tradução caso alguém não tenha compreendido. Eu queria te perguntar uma coisa. O café em cápsula, o Nespresso é um expresso, certo? Mas, diferentemente de um expresso de máquina, ele é um expresso de cápsula, né? Essa é a única diferença de um Nespresso para um expresso que a gente põe na caixinha, aperta, põe na máquina. Essa que é a diferença, o fato dele estar numa cápsula? Ou há outras diferenças? No, no hay ninguna diferencia. El mecanismo es exactamente el mismo. Mas, en un caso, você tem que saber a cantidade exacta de café que tem que poner, saber operar la máquina, el tempo, la temperatura, la humedade, tudo. En el caso de Nespresso, você põe la cápsula, aprieta un botón y tem el mismo resultado, una xícara perfecta. Certo. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta sobre o café mesmo que a Nespresso usa. Ele é plantado, eu estava lendo antes da gente começar, ele é plantado no mundo todo, parece que são 12 lugares. Se eu não estou incorreta, você me corrija. E eu queria saber como é que é o processo de fabricação mesmo das cápsulas e desses cafés, da onde eles vêm, como é selecionado, da onde vêm os tipos de café, porque são muitos tipos de café. Então, como que se faz essa seleção, esse desenvolvimento de sabores? Bueno, son 14 países a lo largo de todo el mundo. Entonces, donde en particular Brasil es el principal fornecedor de grados de café para Nespresso. Así que eso es súper importante resaltar. Eu ia perguntar, onde fica o café brasileiro nisso também? Es el principal fornecedor. A lo largo de todo el mundo, nos tenemos centros de expertise donde se desenvolven los tipos de los diferentes blends de cafés. Hoy tenemos una línea de 29 cafés en la línea de lo que es hogar y 15 cafés en lo que es la línea profesional. Todo eso tiene una formulación. ¿Y cómo nos aseguramos de tener esa fórmula, esos grados de café siempre de manera constante? Y esto fue desde el primer momento uno de los mayores acertos de Nespresso, que fue trabajar directamente con las facendas. Nos trabajamos a nivel mundial directamente con las facendas. Trabajamos con más de 100.000 facendas en todo el mundo, directamente con ellos. Entonces, es una manera de asegurarnos que a calidad del grado que precisamos para hacer Nespresso sea siempre la misma. Y para eso, es súper importante, desarrollamos todo un plan de trabajo para trabajar con nuestros parceros. Es un plan se llama AAA, y es un plan que trabaja desde el punto de vista de rendimiento, de eficiencia y sustentabilidad. Cuando hablamos de sustentabilidad, no solamente es ambiental, sino también lo que es social. Entonces, trabajamos con parceros para poder tener un negocio que el grado de hoy sea el mismo grado dentro de 5 o 10 años y que ese negocio continúe. Y eso, cuando usted participa de ese programa, trae muchas mejoras desde el punto de vista económico, social, mas también con una visión de largo plazo. Nos, a través de ese programa, hacemos un pago a nuestros
parceiros en nuestras facendas, que es até un 40% por el promedio de mercado. Entonces, es una manera también de asegurarnos que esa calidad de grado se mantenha durante o tempo. Eu já vou voltar com você no assunto sustentabilidade e impacto social, que está dentro das minhas perguntas. Eu queria só entender um pouquinho mais sobre o processo mesmo de fabricação das cápsulas, que às vezes as pessoas elas não sabem. Às vezes eu mesma não sei exatamente como é que é. Então, eu queria saber mesmo, o café está produzido, vocês trabalham com as fazendas, o café ele já vem beneficiado? Onde que ele é torrado? Como é que ele vai para dentro da cápsula? Vocês têm esses plantas de produção em diferentes lugares do mundo também para acessar, para distribuir para o consumidor dos seus principais mercados? Como é que é isso? Me conta, me explica como é que funciona realmente o processo de fabricação de uma cápsula da Nespresso. Tá bom. Voy a ir por la parte simple, porque depende del tipo de café, puede ser torrado en diferentes partes Sim. del proceso. Vamos fazer um padrão. Un padrón. Entonces, Isso. el padrón es, se faz a colecta del grano de café, se pone ese café, se pone a secar, y se hace la separación de lo que tiene que ver con... Es un fruto el café, ¿no? El grano es un café, un fruto donde se separa lo que es la pulpa o todo el fruto en sí mismo y se queda con lo que es el grano en sí mismo. Esse grão... Aquele grãozinho de café que a gente conhece o formato bonitinho. Ese es el clásico imagen de grano de café. Isso. Ese café puede tener, dependiendo de cómo fue a colecta, puede tener diferentes tipos de, vamos a llamar, errores. Você puede tener un grano, cuanto más bonito es el grano, mejor características tiene el café. Entonces, se va a hacer una separación de ese tipo de grano y ese grano se pone a secar durante un tiempo para poder tener el grano seco para pasar a hacer un torrado de ese café. Dependiendo então, primeiro del torrado, a gente pega o grão, sai o grão vai secar antes dele ser torrado. É isso. antes de ser torrado, correcto. Agora a gente Sí. vai para a torra. Va para la torra. Ese secado puede ser entre... Certo. Ahí está. ¿Va? Después de eso pasa a lo que es la torra. En el tipo de torra tienen que ver, dependiendo del tipo de café y el tipo de característica que usted quiere tener, se va a hacer la torra. Básicamente lo que es la torra es calentar el grano. Se pasa por un forno. Entonces, ese tipo de carácter, digamos, depende el tiempo que você dar en el forno, va a tener ese grado de café, va a tener diferentes notas o características. Entonces, cuando você fala de un café intenso, ese café va a tener un tiempo de torra mayor. Cuando você fala de un café más equilibrado, más suave, tiene menos tiempo de torra de café. Dependiendo de la torra de café, van a tener diferentes notas. Cuando nos vamos a un torrado más intenso, hay notas de cacao, notas de chocolate, notas de madeira. Cuando vamos a cafés más equilibrados, hay notas más florales, más cereales. A torra também influencia na acidez do café? Ou Exactamente. Isso é certo. Dependiendo de la torra, vas a tener mayor o menor acidez. Y eso va en sacas de 60 kilos, que eso va hacia Suiza, donde están las 4 fábricas de cápsulas no mundo de Nespresso. Todas as fábricas estão na Suíça. Todo o café, quer dizer, ele é plantado no Brasil, ele vai para a Suíça e ele volta para o Brasil, em cápsula. É uma forma de dizer, mas não é... Não, porque você tem café do Brasil, mas você também tem café de Índia, de Indonésia. Então, você tem de toda a franja do mundo. Então, Suíça...
São blends Perdão? de café ou são... Tem, dentro do Nespresso você tem uma linha de Pure Origin, que são de um só origem, mas a maioria são blends. Então, quando você leva à Suíça, tem cafés de todo o mundo, faz os blends e isso volta a distribuir al resto del mundo. Desde el punto de vista logístico, es ótimo porque tengamos en cuenta que el mayor consumo de café de cápsulas está en Europa. Entonces, hace sentido Certo. también que está en la Suiza. No es, no es casual que esté en la Suiza. Podría estar na Suíça ou na França, não? Mas logísticamente faz sentido que esteja na Europa por el tipo de consumo, porque você coleta de todo o café de todo o mundo e porque você tem 29 blends que tem que volver a distribuir a todo o mundo. E o consumo do café, você me falou que ele é maior na Europa. Aqui no Brasil, vocês conseguem dizer, me falar como é que era há 10 anos e como é que ele está agora? O consumo de café em cápsula cresceu bastante aqui no Brasil? Sim, claro. Pasa que 10 años você está falando do consumo de cápsulas, prácticamente Nespresso no estaba o estaba en sus momentos, en sus comienzos. Pensei em 10 anos desde 2010, porque 4 anos depois, acho que de Nespresso já ter chegado. Para a gente ter uma ideia, assim, por exemplo, se o consumo cresceu 50%, porque 10 anos é um tempo razoável para a gente medir o crescimento de um consumo de uma categoria. Bom, mas não é 50%, temos que multiplicarlo provavelmente por 10 não, ou eu por 20. chutei. Não, eu chutei completamente. Eu queria saber se a gente tem um número de crescimento de consumo dessa categoria. Não tenho agora em mente, não tenho, mas podemos falar que nos últimos anos a categoria de café em geral no Brasil se mantiene constante. En el 2019 tuvo una pequeña caída de casi 3%, café general. Más a categoría de cápsulas, como todo, tuvo un crecimiento de doble dígito. Entonces, todavía es una categoría que es pujante, ¿no? Que tiene mucho espacio para crecer. Forte, que cresce em 2 dígitos, é isso? En 2 dígitos. Y también es una categoría pequeñina, si se compara contra el resto de consumo, mas continúa teniendo un crecimiento fuerte dentro del mercado. Certo. Eu queria falar um pouco sobre as ações de sustentabilidade. Eu tenho aqui alguns números que a Nespresso vai investir $500 milhões para fortalecer a produção e o consumo sustentável de café e gerar impacto positivo e continuar reduzindo a pegada de carbono de uma xícara de café Nespresso em 28% em comparação a 2009. É isso. Agora, a minha pergunta o que eu queria saber essas ações, eu sei que são várias, tá? Eu peguei 2, mas porque eu queria explicar um pouco mais sobre isso de pegada de carbono e também esse investimento que é um investimento alto. E eu queria que você me explicasse o que você acha que é o maior desafio da Nespresso no que diz respeito à sustentabilidade, que é uma tendência que a gente vê crescendo nos últimos tempos e que nesse ano especificamente parece que está crescendo ainda mais. Lo que sustentabilidade faz parte del DNA da Nespresso. Siempre fue desde el primer momento, siempre fue una obsesión para Nespresso la sustentabilidad. Entonces, cuando falamos de estos $500 millones, estamos hablando en principio de ese diferencial que vos investe para pagar un 40% más en el precio del mercado por cumplir o por participar y ser parte del programa de AAA, que tiene que ver con estos 3 pilares que falei para você. Que é a remuneração melhor aos fazendeiros de café, aos produtores de café.
Correcto. ¿Qué es lo que trae esto? Cuando você trabaja mejor en productividad y eficiencia, va a consumir menos agua, menos energía, menos recursos naturales, y eso tiene impacto directo sobre lo que tiene que ver no solamente con el entorno ambiental, sino con sustentabilidad del negocio a largo plazo. Más allá de esos 500 millones de dólares, en particular en Brasil significaron 10 millones, un poco más de 10 millones de dólares, mas también investimos en lo que tiene que ver, aparte de eso, con el sistema de reciclaje. Con el sistema de reciclaje. Sistema de reciclaje, estamos en el año 2019, invertimos más de 5 millones de reais en todo lo que tiene que ver con la cadena de reciclado de cápsulas. Básicamente, todo ese reciclaje se separa el café que hacemos material compostable y el aluminio se vuelve a reprocesar para voltar a la cadena productiva. Esto es para lo que hicimos hasta hoy. Desde el 2016 hasta el 2019, nuestra capacidad, el rango o el rate de colecta, ¿sí? El indicador de que tomamos de cuánto voltamos a colectar fue, hoy es del 23%. En el 2016 era del 8%. Triplicamos en 3 años la capacidad de recolectar cápsulas. Ahora, ¿cómo voltar? Digamos, hoy estamos separando todo, mas dimos un paso más y a partir de julio comenzamos a que todas las cápsulas de Nespresso van a tener como mínimo 80% de aluminio reciclaje. Es decir, ya van a venir con aluminio reciclaje en nuestras cápsulas. Vamos a comenzar en julio. Las propias cápsulas. Entonces, desde julio hasta fines de año 2021, vamos a hacer todo un proceso de mudanza de todas nuestras cápsulas a tener 80% de aluminio de reciclaje. Muito bom. Y esto tiene que ver con esa filosofía. Faz parte de nuestro DNA. Siempre estamos buscando cómo mejorar nuestra cadena de producción, cómo mejorar nuestra sustentabilidad para que sea un negocio de largo plazo y sea también inspirador. Esto es súper importante. Tiene que ser inspirador para todo el mundo. Eu queria fazer uma outra pergunta, que é sobre o que vocês chamam de consumo de precisão. Na visão da Nespresso, o café em cápsula ele é mais sustentável do que o café coado? Não vou entrar, não sei se para fazer uma polêmica, mas você tem na cápsula de café, você tem a quantidade de café correto, a quantidade de água que você precisa, a quantidade de energia também controlada. Então, em todas su fase, lo que você, digamos, tem é uma optimização quando você faz uma xícara de café. Não há desperdício nesse caso. No hay desperdicio, correcto. En el caso de café coado, probablemente você faz mais quantidade de café, que probablemente você não consuma todo. Você tem, ali você pode ter um desperdício de energia ou inclusive desperdício de água ou do mesmo café. Então, comparativamente, você pode dizer que sim, o sistema de Nespresso é super eficiente en ese caso. Y dentro de todo lo que tiene que ver con toda la cadena de footprint, o de esa huella de carbono, todo lo que tiene que ver con el momento de hacer un café representa más o menos un 45-47% de esa huella de carbono. Por tanto, es súper importante ese momento. Entendi. Eu queria te fazer uma outra pergunta, que é que a Nespresso lançou uma linha que chama Nespresso Origins, que é com cafés de regiões afetadas por conflitos.
E aí eu queria saber se a marca está expandindo a atuação de impacto social e como é que a Nespresso entende o papel social e de propósito dela na sociedade. Bom, tiene un rol súper importante. No es la primera vez que Nespresso faz una acción como esta. La primera acción fue faz, digamos, unos 4 o 5 años similar, que fue con la zona de Sudán también. Sudán en una zona también que estuvo afectada por temas sociales. Y es una manera, Nespresso en su rol, tiene una manera de voltar a poner trabajo en disposición de a zonas rurales, a zonas afectadas, y a gente puede voltar con una promesa o con un sono de voltar a poder vivir con un trabajo que sea sustentable en el tiempo. ¿no? Entonces, eu acho que para a Nespresso tem muito sentido seguir trabalhando em donde a oportunidade se presente. Y yo acho que ese es un ejemplo, el de Sudán. Ahora tenemos el ejemplo también de Uganda, de Zimbabue y de Colombia, que fueron 3 regiones súper afectadas, mas también continuando trabajando con nuestros parceiros de siempre, ¿no? Voy a reforzar el programa de AAA que trabaja en ese sentido, porque también hay que continuar trabajando con una visión de largo plazo en temas de economía, en temas sociales, y para Nespresso es realmente una prioridad en ese sentido. Você acha que hoje em dia tem se falado muito disso, né? Empresas que têm preocupação com impacto social e com sustentabilidade, elas têm uma percepção melhor do público e enfim, isso impacta positivamente de uma série de maneiras. Essa é uma tendência permanente que pode ditar o rumo do empreendedorismo a partir de agora, na sua opinião? Sí, la respuesta es sí, pero lo más importante es cuando faz parte de su cultura, você se siente orgulloso. Y si você se siente orgulloso, definitivamente eso va a tener la misma reflexión en su consumidor. Y todo faz parte de eso. Cuando falamos de las cosas que hacemos de reciclaje, de sustentabilidad, no es Nespresso como compañía, es Nespresso como comunidad. Somos todos partes, todos colaboramos. Y eso se contagia. Eso fala de engajamiento. Eso es lo que convierte de comprar un producto a amar un producto. Lo que realmente hace la diferencia y lo que hace de una mera compra a una experiencia. Y eso hace toda la diferencia. Toda. Agora eu queria falar um pouquinho de experiência pessoal. Queria saber de você especificamente qual é o seu café Nespresso preferido. Mas vai depender del día. Do momento? De momento, correcto. De manhã, para mi café da manhã, eu gosto muito de Fortício Lungo. É um café que eu adoro, me acompanha sempre meus cafés da manhã. Al mediodía, eu gosto de un arpejo. Un arpejo siempre es súper bom. Por la tarde, un Nicaragua, bien. Siempre un Nicaragua es bienvenido para la tarde. Y anoche, un decaf. Un decaf, cualquiera de las líneas de decaf siempre es súper legal. Así que para mí, yo disfruto siempre, intento igual, que esos son mis principales cafés. Siempre tarde, obviamente, voy testando algunos otros. E agora, eu queria, na verdade, te pedir uma sugestão. Para quem não experimentou, nunca experimentou, ou quer comprar as primeiras cápsulas, quais são as indicadas para uma pessoa que quer ter
não sei, talvez cinco diferentes que cubram uma... Eu sei que é uma coisa difícil, mas assim, quais são... Qual é uma indicação para uma pessoa que quer começar? Aí ela vai ter de 3 a 5 tipos diferentes de café para ela entender essas diferenças e experimentar e ter uma boa experiência em casa. Como você falou, nós temos, tenemos grupos de cafés que representan un tipo de café, ¿no? Você tem los cafés intensos, los cafés equilibrados, cafés más suaves, cafés longos, cafés cortos. Entonces, ten para elegir uno de cada um. Cafés longos e curtos, só para fazer uma explicação, na verdade é a quantidade da xícara. Correcto. Um curto é menos e um longo é maiorzinho. Técnicamente, un curto puede ir desde 25 mililitros hasta 40. ¿Sí? Ese es un curto, es el clásico. Y un café lungo puede ir de 110 hasta 210, 220 mililitros. Uma canequinha, entonces, né? Uma cumbuquinha. É correto. Entonces, eu acho que es ideal testar uno de cada uno para tener una orientación. Mas hay un paradigma de, no, el gusto de suaves o el gusto de intensos. No, creo que suaves e intensos tienen diferentes características de notas. Entonces, você tem que explorar os 29, porque você pode encontrar en cada una nota que sea realmente, o un sabor, o un perfil que realmente você goste. No siempre es, no, eu gosto solamente suaves. No. Você tem que encontrar dentro de cada café ese perfil que realmente goste muito. Essa é a minha recomendação. A dica é ir experimentando e vendo qual é o seu... Eu queria te perguntar, isso na faz verdade... experiência. Né? Sim. E aí eu queria te perguntar isso, na verdade. A experiência... Uma experiência em casa. Existe um jeito de ter a experiência perfeita com o café Nespresso? Assim, obviamente colocar a cápsula e você apertar um botão nesse caso, mas eu queria saber se existe alguma outra coisa, uma xícara que seja especial, ou a água, você tem que usar algum tipo de água, água mineral, eu não sei. Tem algum jeito de fazer a experiência ficar realmente perfeita? En términos de agua, idealmente, y para cualquier bebida, idealmente você tem que usar agua con baja mineralización. Cuanto menos minerales tiene el agua, mejor va a intervenir menos con cualquier tipo de infusión, para un té, para un café. Entonces, es recomendado utilizar agua que tenga baja mineralización. Ese es el primer punto. Con respecto a xícara, no hay una. Pode ter algumas xícaras especiales, mas o mais importante que você preste atenção. Eso es lo más importante. A experiencia perfecta tiene que ver con olhar o café, sentir aroma, ver a crema, realmente dar una atención a ese momento. Esa es la experiencia perfecta. Por que a espuma de um café expresso é tão importante? A crema? Como você falou. A crema. Sim. Bom, a crema tem varias funciones. Primero, desde el punto de vista sensorial, faz una diferencia. Você toma un café sin crema y con crema, la experiencia no es la misma. Es como tomar una cerveza sin o con espuma. No va a ser o mismo. A crema agrega, desde el punto de vista sensorial, una experiencia diferente. A crema también representa, y esto es importante, la diferencia con un café coado. Cuando você tem un café coado, no tiene espuma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que da la crema? La crema es la presión con que você imprime el agua en el café, saca más notas del café que están reflejadas en el café y también en la crema. Entonces, cuando você tem una boa crema, también tem você extrae
as melhores notas do café. E a espuma, a crema, a gente chama de espuma aqui, a espuma ela é específica do café expresso ou você encontra ela em outros cafés? Porque no coado não tem, na prensa francesa você também não tem. Então ela é específica do expresso. É específica de expresso ou você pode ter, se bate muito, em um café solúvel. Quando você bate muito, 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 em um café solúvel, pode ter também. Mas é uma característica do expresso, a espuma ou a crema. É bem característico de um bom café expresso, faz a diferença. Além dessa característica, que é uma característica de textura e uma característica visual também, eu não sei se é possível fazer essa comparação sem a gente entrar em todas as características de sabor e de aroma dos diferentes tipos de café. Mas, além disso, qual é a maior diferença entre um café expresso e o café coado? O café expresso, ele vai ser mais amargo de algum jeito ou não? Qual é a maior diferença? A maior diferença tem que ver de volta com o processo. Quando você põe um café coado, põe o café e verte água. Então, filtra e você tem um tipo de café. Quando você tem um café expresso, põe pressão no água. E quando você põe muita pressão e temperatura, vai a sacar mais sabores, mais aromas, mais texturas desse mesmo café. Se você faz o mesmo café, coado o expreso, você vai ter duas xícaras totalmente diferentes. En la xícara de café expreso, você tem muito mais notas, muito mais aromas, uma complexidade, uma palavra difícil, uma estrutura diferente, mais corpo, mais notas, é uma experiência diferente. E não é uma melhor que a outra, são diferentes. São diferentes. Não, uma não é melhor. Isto é assim, uma não é melhor que a outra. São xícaras diferentes. Agora eu queria, para encerrar a nossa entrevista, queria entrar numa pequena polêmica, mas ela é pequena de verdade. Queria saber sua opinião sobre açúcar no café. É essa. Bom, minha recomendação vai ser sempre, se você gosta de pôr açúcar no café, está bom. Mas primeiro, dá o primeiro sorbo sem açúcar. Assim descobre quando se vai acostumbrando a tomar café. Porque se você põe açúcar no café, empieza a tapar as características próprias do café. Então, se você gosta, por supuesto, mas minha recomendação é, primeiro, toma um pouco sem café, assim vai acostumbrando e disfrutando do café em sua versão pura. Entra um pouco também na questão de... eu tinha um pouco isso, sabe? Há algum tempo atrás eu também só tomava café com açúcar. E aí eu percebi que dependendo da qualidade do café, ele era menos amargo. A gente tem uma impressão de que o café é uma coisa muito, muito amarga e talvez seja só uma questão da qualidade. Bons cafés, eles têm um amargor característico, mas eles não são um amargo que te machuca. Eles têm todas as notas que são praticamente doces. É claro que vai de você se acostumar com aquele sabor. E tem gente que talvez nunca aconteça, mas eu acho que a procedência e a qualidade do café também tem a ver com isso, certo? Com certeza. Com certeza. Sim, sim. Sí, sí. Obtener una boa xícara de café tem muitas variables que têm que ver com o origen, o tipo de café, se está un café que esté fresco o no fresco, si você molhou correctamente, torrou correctamente, si você, en el momento que va a hacer un café expreso, dio mais agua ou menos agua, mais temperatura. Obtener um café, uma xícara de café boa, é super complexo. Super.
Por eso Nespresso es tan importante, porque você va a tener a misma xícara de café en todo momento. Eso es la experiencia de Nespresso. Inácio, eu agradeço demais a sua participação. Essa foi a primeira entrevista que você deu à imprensa do Brasil, correto? A primera, sí, a primera. Fico muito feliz de ter feito essa estreia com você. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por ter conversado com a gente tanto sobre café e também sobre a Nespresso. Enfim, espero que logo a gente possa talvez tomar uma xícara de café pessoalmente, porque tudo está sendo assim virtualmente, e que você, enfim, goste bastante da sua estadia aqui no Brasil. Bueno, fue un placer para mí. Muy obrigado por la invitación. Por favor, también mi mensaje es: fiquen en casa, cuídense, cuiden de sus saúdes, cuiden de sus familias, siempre lo más importante. Y disfruten también de un buen café. Muito obrigada. Tchau, gente. Obrigado Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Prazer.